Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Vocês estão na TV Revelare. Eu sou Beto Ramos e aqui é um espaço onde nós falamos tudo de espiritismo. Hoje nós estamos começando em nossa TV Revelare mais um estudo, o estudo do Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte, Formação dos Médiuns, capítulo 17. Hoje com o tema Desenvolvimento da Mediunidade. Continuando esse estudo, estamos no item 211 e seguintes, pedindo a você que, por favor, apoie esse nosso canal, fazendo uma assinatura solidária. Você encontra lá no www.institutorevelare.org.br/assinatura e nos auxilia. Estamos também no Facebook, nas redes sociais. Você ajuda a compartilhar esse conteúdo, a ampliar o seu alcance. Você nos encontra no Facebook, no @Revelare Instituto. Estamos também com o nosso canal de diálogo, é o Fale Conosco, @institutorevelare.org.br. Sem mais delongas, vamos começar o nosso encontro de hoje. Vocês vão sentir falta do nosso querido Lauro Rodrigues, em razão de que o mesmo está um pouco adoentado e está sem condições de efetuar esse estudo conosco. Nesse sentido, já vou informando para vocês que se trata de um vídeo gravado. Estamos no dia 16 de julho de 2022, mas enquanto vocês estão aí às 18 horas, eu estou gravando esse vídeo às 8 da manhã. Eu gostaria que vocês nos auxiliassem nesse sentido, fazendo a divulgação, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, auxiliando da melhor maneira possível a construirmos o conhecimento juntos. Eu gostaria de lembrar que no encontro passado, quando o Lauro terminava o item 210, tratava da disposição para escrever. E, com relação a essa disposição para escrever, nós vamos, aqui no nosso compartilhamento, trazer para vocês esse item 210, destacando alguns pontos. O 210 fala do indício dessa disposição para escrever. E ele, então, estabeleceu que se trata de um frêmito no braço. Então, seria como se o braço tremesse e não houvesse muito o controle pelo próprio espírito. O braço está frêmito. Isso vai acontecer tanto no braço quanto na mão. A mão vai ser um pouco arrastada por esse impulso, que é o frêmito, que ele não pode dominar. É importante salientar que no início são apenas sinais e muitos deles sem significação. Outros médiuns podem ter uma experiência diferente. Essa aqui é a experiência geral, a experiência comum. Uns escrevem corretamente desde o início, outros não. Então vai também da disposição orgânica. Por muito tempo, alguns podem estar fazendo apenas traços, não é? Apenas traços caligráficos, riscos, coisas insignificantes, não é? E outros podem até ficarem mais rápidos na escrita. E é importante que ele, caso deseje, obviamente, ele se entregue, né, a esse trabalho. Basta boa vontade, basta que tenha pureza de intenção. E aí percebam aí que é dessa maneira que ele vai desenvolver esta mediunidade da escrita, mas ele vai, com isso, já estar se preparando para atrair bons espíritos. Uma vez que, se não houver desejo de ser médium, escrevente, se não houver boa vontade para essa tarefa, disposição para a tarefa, e a intenção não for pura, ele pode até escrever, mas ele vai atrair espíritos inferiores. Então, são questões aqui que nós precisamos destacar, porque no item 209, nós aprendemos com o Laurinho que a faculdade mediúnica, ela se relaciona com predisposições orgânicas.
muitos vão dizer que algumas explicações científicas, como, por exemplo, Robert Amadeu, ele disse que isso aí seria não seria predisposição orgânica, seria apenas uma sugestão, de uma certa maneira, levando lá para o campo da hipnose. A ciência, ela não conseguiu provar essas especulações, e as experiências de Pierre Janet com relação à psicologia e as experiências automáticas de escrita redundaram, comprovaram que a observação de Kardec está correta, que se trata de uma disposição física, porque nem todos possuem essa organização física para que a psicografia, a escrita, realize-se. Então, é importante afirmar que crença não está na conta de que, porque eu sou espírita, porque eu creio nas verdades espíritas, então logo eu posso ser um médium psicógrafo. Não é preciso ter pureza de intenção, desejo e boa vontade, além da organização física do médium estar preparada para esse tipo de tarefa. Então, como dito aí no 210, vai ter variedades, diferenças entre essas disposições dos médiuns, mas é possível formar um bom médium desde que ele siga o que nós vamos chamar aqui de uma receita, de uma fórmula aqui, no sentido de que, né, ele pode, por exemplo, estar com dificuldade de escrita, mas é possível desentravar-lhe a mão, se é que nós estamos entendendo isso. O que ele está fazendo? Ele está fazendo traços, ele está fazendo apenas riscos, rabiscos, coisas ininteligíveis. Por muito tempo está fazendo traços e muitos exercícios caligráficos. E isso é, de fato, o exercício que está sendo proposto pelos espíritos para que ele possa destravar a mão. Às vezes ele tem essa disposição orgânica, ele tem a boa vontade, ele tem a intenção, ele tem o desejo, ele tem a pureza de intenção, mas ele não está conseguindo. Por quê? Porque algo está sendo obstáculo. Então ele vai treinando para poder vencer esse obstáculo. Uma outra coisa que eu queria ainda também chamar a atenção, que no encontro passado com o Lauro, vocês viram que existem médiuns que não superam esse problema, não superam essa possibilidade de ficar apenas nos sinais. E quando outros obtêm um sim, obtêm um não nas respostas. Então, é preciso abandonar, porque às vezes alguma comunicação que ele até consiga obter, ela é sem valor, ela é medíocre, ela então não se presta ao trabalho de fôlego que um médium escrevente vai poder realizar. Então, Kardec chamou de médiuns improdutivos. Esses médiuns improdutivos, ao meu modo de sentir, ele precisa abandonar, não vai ser a praia dele, digamos assim. Uma outra observação, para a gente passar para o item 211, é com relação a um espírito que auxilia o médium a poder se tornar um médium escrevente. Os exercícios da escrita são sempre, e aqui sempre não tem outro tipo de interpretação, pessoal, são sempre espíritos que são de uma ordem inferior. Nunca espíritos elevados, ele vai dizer assim, jamais acreditei, né, que um espírito elevado possa auxiliar alguém a se tornar médium escrevente. Por quê? Porque os espíritos nunca vão fazer nada que seja inútil. Eles têm outras ocupações. Então, para os espíritos que o
Kardec chamou assim, por assim dizer, espíritos empregados, como se fosse um professor de escrita, um mestre da escrita. E eles vêm, então, com o objetivo de treinar o médium iniciante. Repito, não acrediteis jamais que um médium, não acreditei jamais, desculpe, um médium, que é um espírito que vai fazer os exercícios preparatórios. Acontece que, se o médium não tiver objetivo sério, e aí é que entra, né? Se o médium não tiver objetivo sério, não basta crer no espiritismo, precisa ter pureza de intenção, que o que ele quer realizar com essa mediunidade, pureza de intenção, desejo de se tornar médium escrevente e boa vontade. Não precisa crer no espiritismo. Fora do espiritismo há muitos médiuns escreventes. Então, o que é preciso atentar é para os médiuns que não possuem boa intenção, não possuem o desejo sincero, e aí o que acontece? O espírito que veio, é o de ordem inferior, para o auxiliar, percebendo um companheiro ali adequado, ele se fixa, se liga, prossegue ligado a esse médium, e infelizmente vai produzir uma variedade de obras, vai dar nomes venerandos, vai proporcionar até status para esse médium, vai ser assim considerado no meio, no movimento, grande médium, mas não passa de um médium com uma obsessão que pode durar uma vida. Vocês vão perceber isso naqueles médiums que demonstram por seu discurso, suas falas, seus posicionamentos, como colocam as coisas. Você percebe que ele é prepotente, que ele quer demonstrar sempre uma superioridade, que ele sabe mais do que os outros, que ele não é uma pessoa humilde, que ele exala arrogância. Esse está sofrendo de uma obsessão por uma vida. E, obviamente, o espírito que se fixou a ele, por ele ser um espírito fraco, né? O espírito zombeteiro, o espírito inferior, se fixou a ele e vem o enganando de há tempos. É isso que a gente pode buscar aqui como um elemento para a nossa meditação. Esses espíritos empregados são espíritos inferiores, em razão de que nós precisamos que o médium tenha boa vontade, desejo de fazer o bem, desejo sincero no bem, coração puro. Ele tem que se propor, se dispor ao desenvolvimento, com um objetivo sério. Ele nem precisa, como dito, ser espírita. Então, aqui é um ponto interessante, né? Se o médium, vamos aqui para vocês acompanharem na tela, né? Então, olha isso que é importante. Não creais, seja alguma vez espíritos elevados, os que se aplicam a fazer com que o médium que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Então, eu já ouvi histórias de que certo médium estava sendo adestrado, treinado por espírito que é considerado aí um espírito de certa envergadura. Espírito elevado não se aplica aos exercícios que são propostos ao médium como preparatórios. Então, talvez um bom estudo do Livro dos Médiuns ajudaria os iniciantes. Aí veja bem, olha quando a gente falou qual o objetivo que se tem com a mediunidade. Eu quero o poder. Mas que tipo de poder? Gente, o poder
para muitas pessoas, difere. Uns querem riqueza, outros não, uns querem notoriedade, outros querem se tornar o centro das atenções, né? E às vezes até ter uma boa vida. Não se torna rico, mas se torna famoso. Então, é importante salientar, né? Se o médium não colima um fim sério, os espíritos continuam e acabam por se lhe ligarem. Quase todos os médios passaram por esse cadinho para se desenvolverem. Ou seja, vieram espíritos inferiores para aplicar exercícios a eles. Eles não tinham um desejo sincero no bem, não buscavam um fim útil com a sua mediunidade, não buscavam aprender o necessário de O Livro dos Médiuns, mas como quase todos os médios passaram por esse cadinho para se desenvolverem, qual que é o cadinho aqui? Ele está falando uma espécie de expiação aqui. Notar que se trata de espírito inferior e mudar sentimento e pensamento para atrair os bons espíritos. Olha o final, né? Cabe aos médiuns fazer o que seja preciso para captarem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Então, só para a gente iniciar, né, aqui voltando ao 210, até para mim fazer um exercício aqui junto com vocês, e a gente ir para o item 211. Aí na tela você vê assim, o escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de haver-se com os espíritos inferiores. Escolho, pessoal, é dificuldade. A dificuldade encontrada pela maioria dos médiuns iniciantes é de ter que tratar com os espíritos inferiores. Mas eles devem se considerar felizes quando eles estão em contato apenas com espíritos levianos. De novo, gente, prestou atenção no 210 que a gente trabalhou agora? Toda atenção precisam pôr em que esses espíritos que vieram para ser mestre de escrita, para ajudar aplicando exercício, não se tornem, não assumam o domínio, ou predomine. Quem tem que dominar então, hein, gente? O médium. Que jeito, Zé Humberto? Com boa vontade, pureza de intenção, sinceridade, boa vontade de usar a sua mediunidade no tempo correto, aprender bem, prestar atenção, mas dominar, não ser um incauto, não ser um imprudente e não se tornar leviano tanto quanto o espírito que dele se aproximou para a aplicação dos exercícios. Então, a faculdade mediúnica é uma coisa séria. Toda atenção é preciso se dar para que os espíritos levianos não assumam predomínio. Por quanto? Se o espírito inferior, leviano, toma a rédea, predomina, vai ser muito difícil para o médium se desvencilhar dele. Por quê, gente? Lei de atração, lei de afinidades. Então, pensamento e sentimento são duas questões que vão envolver pureza de intenção, desejo e boa vontade não bastam. Precisa ter objetivo sincero, colocar um fim útil para o uso da faculdade mediúnica. Então é isso. Aqui o texto está da seguinte maneira: toda atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil se desembaraçar deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em início, em começo, que advertência que nós vamos encontrar, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem se perder os frutos das mais belas faculdades. Então, tem a faculdade por quê, gente? O item anterior que a gente repetiu.
a disposição é orgânica, está lá no 209. No 210, há uma predisposição para escrever. Então, sente o frêmito, move o braço, faz sinais, faz rabiscos. Mas o que vai comandar esse conjunto de precauções necessárias para que o médium tenha o domínio? Repito, pureza de intenção, desejo sincero no bem, boa vontade e objetivo sério e grave para utilizar sua faculdade mediúnica com utilidade, utilmente. Então, para que não se torne um médium improdutivo ou alguém que de fato comece a escrever, mas que não tenha nenhum desses requisitos que a gente mencionou, e ele passa então a ser se você imaginar uma carroça, né, nós temos ali a ideia de que o médium estaria com as rédeas da sua faculdade mediúnica para poder desenvolver o seu trabalho. Se nós assim não o fizermos, o médium vai tomar o lugar do animal e o espírito vai tomar o lugar do que vai guiar essa carroça. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque aí a mediunidade não será usada por um fim útil. E a gente está esclarecendo. Em hipótese alguma, são espíritos superiores que aplicam exercícios para os médiuns iniciantes na escrita. Se assim o é preciso entender que o médium tem que tomar conta desde o início. Ele precisa comandar desde o início. O espírito só está ali para aplicar o exercício. Ponto final. Não se leve em consideração as comunicações. É preciso se desvencilhar delas ao final. A maioria das histórias dos médiuns que a gente já teve contato, médiuns que no início escreveram algumas coisas, os primeiros trabalhos foram, de fato, deixados de lado. Eles não foram objeto de meditação no que concerne ao conteúdo daquelas comunicações. Então, é importante que a gente se lembre, né? Vamos lá. Não sendo tomadas precauções necessárias, se perdem os frutos das mais belas faculdades, que advém, repito, de disposição orgânica, item 209. Mas aí, ele vai dizer assim, a primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sobre a proteção de Deus e solicitar-lhe assistência. Mas então está em desacordo com o 209? A princípio, a gente entende que não. Ele disse assim, fé não é condição obrigatória para iniciante. Fé não é condição obrigatória para iniciante. Mas como é que eu evito me ligar a um espírito inferior? Como que eu vou usar a lei da atração, a lei da afinidade, considerando que eu vou ser aquele que vai comandar e não vou ser o comandado? Então, se para o exercício da mediunidade, o exercício da faculdade mediúnica da escrita, não é necessário a fé para o iniciante, ela não é condição obrigatória, devido que se trata de disposição orgânica, nós estamos no outro patamar da conversa agora. Nós não estamos falando que é para receber a escrita, nem que é para desenvolver a escrita, nem que é para usar a faculdade mediúnica. Não, agora como é que eu comando a minha relação com o espírito comunicante, que é inferior, e que se eu não me munir, ele vai tomar as rédeas. Então, a primeira condição é agora eu verificar. Eu tenho fé sincera? Fé sincera em quê? Fé sincera no Espiritismo? Não. Fé sincera em Deus. Fé sincera em Deus. Eu compreendo que ele é a suprema inteligência?
a bondade infinita, enfim, com todos os atributos que a gente encontra em O Livro dos Espíritos. Então, a primeira condição é nos colocarmos com esse escudo sobre a proteção de Deus. Solicitar também a assistência do anjo guardião. Todos têm um anjo guardião, todos têm um amigo espiritual. Quando a gente está lá na uranografia geral, o Kardec constrói lá aquela dissertação a partir dos ensinamentos de Galileu Galilei. Ele vai colocar para a gente que nós pertencemos a uma série de vidas cuja soma resulta ou se confunde com a geratriz, não que se torna a geratriz, mas que esse conjunto se confunde com a geratriz. A criação ela é contínua, incessante, então esse número também é infinito, é só uma ideia de que essa série resulta na confusão com a geratriz. Sempre. Ok? Então, um único indivíduo, ele não consegue ter a mesma potência da geratriz. É esse conjunto, todos unidos, é que vão se confundir com a geratriz. Ora, por que eu estou dizendo isso? Quando eu penso num anjo guardião, quando eu penso num espírito que vai me auxiliar na minha jornada, é porque nessa série de vidas nós estamos no processo de evolução, que o Galileu chamou de a grande lei da continuidade. Ora, então, há um contínuo e árduo trabalho para ser realizado. Se é um caminho, se é uma série de vidas, o que é uma série? Série é uma coisa que vem depois da outra, né? Então, é importante que a gente se recorde que nessa série de vidas, o que está à frente auxilia quem vem atrás. E quanto mais nós temos o nosso olhar voltado para a série e para frente, nós vamos ter uma quantidade infinita de seres que vão se colocar à disposição para o nosso auxílio. Da mesma maneira, a gente precisa chegar no patamar de compreender que a gente deve se colocar nessa série da mesma maneira. Então, uma série matemática onde eu teria 1, depois mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, percebe que quando eu vou aumentando o número, eu vou colocando mais indivíduos na série, né? Comecei com 1, depois já tenho 2, aí depois já tenho 3, depois já tenho 4, vai formando grupos aí, famílias, né? E essas famílias, umas tomam conta das outras. E é por isso, então, que a gente vai ter fé sincera em Deus, pedindo sua proteção e o auxílio do anjo guardião, que é aquele que vai soerguer a nossa vontade. Então, nós vamos fazer um laço fluídico em que, conversando os perispíritos ali, se é que eu posso me referir dessa maneira, porque os pensamentos agora vão poder se comunicar, então eu me coloco à disposição, eu me coloco nas condições adequadas, pedindo o auxílio do anjo guardião, ou seja, abrindo a minha porta para ele, que ele não vai violar a minha vontade, mas a minha vontade agora é de servir, minha vontade é sincera, minha intenção é pura, é boa, eu tenho um desejo de usar a minha faculdade mediúnica com utilidade. Então eu vou me vincular ao meu anjo da guarda. Eu vou procurar aqui agora meditar e me colocar à disposição para que o meu anjo guardião possa me auxiliar no soerguimento da minha vontade para que eu não seja massa de manobra do espírito zombeteiro, do espírito leviano, que é aquele que veio apenas e tão somente para o meu treino. Então, é sempre bom. Ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou maus. Então,
A dica aqui é a seguinte: todo médium não deve se fixar a espíritos simpáticos ou familiares, porque quase sempre nós nos afinizamos com eles em razão das nossas próprias tendências. Qual que é a chance dele ser um espírito da mesma envergadura que eu? Total. E qual a chance de nós nos simpatizarmos com as más qualidades? Grande. Então eu preciso oportunizar um espírito que já tenha passado por essas provas, que já tenha atingido um patamar qual que ele pode me auxiliar sem me influenciar no mal, e eu também não vá influenciá-lo de alguma maneira. Ele não mais terá a influência da matéria, portanto eu não exercerei nenhuma atração que vai despertar a alguma má qualidade que ele já venha, que ele já tenha superado. Então, a primeira condição, fé sincera, fé em Deus. Fé em Deus, e agora abrir e oportunizar que o meu anjo guardião possa soerguer minha vontade sincera no bem, de usar a minha faculdade mediúnica para isso. Evitar espíritos que eu me simpatizo, que são familiares ou simpáticos e que têm as mesmas características que as minhas. Então eu preciso, como o Chico falava, né, me colocar uma oitava acima. Eu preciso superar aí. Então é importante que eu saia ali, né, daquela inferioridade da minha escala e já fixe o meu pensamento lá no topo da pirâmide. Então, primeiro com Deus, primeiro proteção divina, fé sincera no Criador, e depois naquele meu amigo que está aguardando ansiosamente que eu abra as portas para que ele possa organizar esse trabalho que eu vá exercer. Então, eu me coloco ao dispor desse espírito, né, que é o meu anjo guardião. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre que se desconfie. Então, se a primeira condição é o estar em relação com o meu anjo guardião, como fé sincera, pureza de intenção, seriedade no trabalho, a boa vontade, o desejo sincero no bem, buscar usar a faculdade utilmente, colocando-me sempre no meu tamanho correto, então me ligando com a minha fé ao Criador, a Deus. Agora nós vamos para o trabalho propriamente dito. A comunicação ocorreu, então, com muito escrúpulo, muito cuidado, eu vou buscar reconhecer a natureza dos comunicantes. Só que hoje, gente, não é mais o tempo do Kardec. Ele já deixou a escala espírita prontinha para que a gente possa lançar a mão dela. Então eu pego a comunicação e vou lá verificar, de acordo com aquele rol de instruções do Kardec, qual é a natureza dos espíritos. Eu vou fixar ele em qual daquelas categorias ali que o Kardec apresentou. Qual classe? Então, hoje não precisamos mais usar a experiência, que foi o que o Kardec usou, até fazer aquele rol de características que vão nos demonstrar qual é a elevação e a que classe pertence cada espírito. Hoje a gente não precisa mais usar só a experiência. A experiência facultou para o Kardec, construiu aquele conjunto de informações, e hoje nós vamos lá porque a prudência manda que a gente use aquele material. E o Kardec vai dizer, é preciso desconfiar do conteúdo. Se o meu conhecimento está me levando a crer que eu estou recebendo uma comunicação, como primeiras comunicações de um espírito da envergadura de Jesus, por exemplo, eu preciso desconfiar demais, porque eu estou no começo do meu trabalho, então eu vou me socorrer no conjunto, no coletivo,
naqueles que possuem conhecimento para além do meu, naqueles que estudaram mais e, acima de tudo, na própria doutrina espírita no seu conjunto. Há comunicações belas que estão colocadas lá em o livro O Céu e o Inferno, mas que estão lá em meio aos espíritos infelizes. E que, por que foi colocada lá nos sofredores, nos endurecidos, e não está lá nos felizes, nos ditosos? Porque Kardec percebeu que no conjunto era preciso se desconfiar e com muita prudência percebe aí que o espírito não era um espírito de alta envergadura, ao contrário, um espírito inferior. E ele prossegue: se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo a quem? Ao anjo da guarda. Então, eu primeiro desconfio, vou para a doutrina espírita, faço uma verificação, estudo a comunicação, eu quem? Eu médium. Estudo a comunicação que veio pelo meu intermédio, desconfio dela, e quando eu percebo pequenos indícios, uma palavra, um nome, alguma coisa, eu agora tento, mais uma vez, entrar em contato com o meu anjo guardião, com o espírito que me protege, que é de alta envergadura, para que a gente possa repelir com todas as forças esses maus espíritos, provando que ele não vai conseguir nos enganar até que esse espírito desanime. Por quê, gente? Porque veio o espírito, se comunicou para nos treinar. E é possível que por um equívoco nosso, uma displicência, nós tenhamos nos vinculado a esse espírito, e logo que a gente acha que já está bom para exercer o trabalho, a comunicação que vem, ela não é uma boa comunicação no seu conteúdo, no seu fundo. Então eu examinei, e aí eu percebo, pera lá, está assinando aqui um bom espírito, mas é um espírito inferior. Ora, olha a linguagem que está sendo utilizada. Então, é importante fazer com que esse espírito desanime. Ele vai desanimar até se vincular no outro, porque aqui ele não está encontrando espaço, porque você está se fixando ao seu anjo guardião. O que você está fazendo? Você está elevando a sua moral. Internamente você está se elevando. Por isso é que é indispensável fazer estudo prévio da teoria. Então quer dizer que eu vou desenvolver a mediunidade. Ele falou assim que o primeiro ponto, né, eu ver se eu tenho disposição. Aí eu vou tentar superar todas as minhas dificuldades. Mas agora eu preciso, como primeira coisa, fé sincera. A segunda coisa, a fé sincera, a proteção de Deus e vincular o anjo guardião. A segunda coisa é me dedicar com escrúpulos, o cuidado da análise do conteúdo para ver se não é espírito inferior e pedir a proteção do meu anjo guardião. Mas o Kardec faz isso durante todo o seu trabalho. Ao final, ele colocou a coisa mais importante. Então, na prática, a primeira precaução não é se armar o médium de uma fé sincera. Percebe isso? Não. A primeira precaução não é essa. A segunda precaução também não é se dedicar a estudar o conteúdo. Não. Então está numa certa ordem que a gente vai organizar aqui agora. A primeira precaução é o estudo sério e prévio da doutrina dos espíritos. Indispensável estudar a teoria. Estudar a teoria filosófica, estudar a teoria prática. O livro dos espíritos, tanto quanto o livro dos médiuns. No livro dos espíritos, nós temos a escala espírita, simpatia, afinidade, percepções, sensações, estudar tudo que vai se relacionar com faculdade mediúnica. Depois, nós vamos estudar a teoria, para saber tudo isso aqui, porque, olha, eu não sou médium ostensivo, mas eu já tenho um conhecimento que, se eu for desenvolver alguma coisa nessa área, não sei, eu já tenho algum conhecimento. Mas aí, se for para o desenvolvimento, vou estudar de novo. Prévio é antes, estudo prévio da teoria. Para
para todo aquele que quer evitar os inconvenientes. Então, a mediunidade se manifestou, 210, indício de disposição para escrever. Eu vou me munir de quê? De pureza de intenção, desejo no bem, boa vontade para realizar o trabalho, seriedade e utilidade. Todo aquele que quer fazer algo dessa natureza, gente, estuda. Vamos pegar o médico, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, todos estes necessitaram estudar previamente suas teorias para depois realizar o trabalho prático. Ninguém constrói um prédio e estuda depois. Então, é preciso... mas o pedreiro estuda antes para depois ele realizar. Mas ele foi servente, ele aprendeu na prática. Pois é, ele aprendeu olhando o outro fazer o que ele não fazia. Ele fazia só o serviço secundário, que era trazer o material que vai ser usado. Então, com isso, ele aprende qual o material que vai ser usado. Mas será que nós poderíamos escrever uma teoria da construção ali, a partir dessa observação? Sim, qualquer um que se desse ao prazer de fazer essa descrição, ele, pelo olhar, ele escreveria a teoria, que foi o que o Kardec fez. Ele fez isso na experiência. A experiência tem nos dito, ele acabou de mencionar. A experiência tem nos ensinado. E ele escreveu a teoria a partir da experiência que ele foi adquirindo. Mas a observação é um método científico e ela precisa estar presente. Só que agora nós não temos mais que ser esse cientista da envergadura de Kardec. Está aí o material. A gente já pode ir para ele. Por isso é que é indispensável o estudo prévio da teoria, para todo aquele que quer evitar os inconvenientes peculiares à experiência. O que ele quer dizer é o seguinte: todo aquele que iniciar em qualquer área aí da mediunidade, ele vai passar por situações peculiares. Então, ele tem que se munir para poder verificar o que é que está acontecendo. O que está acontecendo? Que situação é essa? Se ele tem um conhecimento prévio, ele tira de letra. A esse respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Obsessão tem a ver com eu abrir a porta para um espírito tão inferior quanto eu se ligar a mim, mas ele toma o controle porque eu estou tendo prazer nessa relação que eu mantenho com ele. Mas fui eu que abri a porta para essa obsessão. Identidade dos espíritos nos leva à questão da linguagem, à questão da escala espírita, de como nós vamos identificar pelo conteúdo quem é o espírito e a sua hierarquia. Né? Nós vamos nos limitar a dizer que, além da linguagem, podemos considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, todas as escritas extravagantes, escritas irregulares, escritas que torturam intencionalmente, escritas, olha que interessante, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. Olha aí o estudo do conteúdo e da forma. Então, eu sou médium, e aí, tantão de sinal, e aí a pessoa passa dias e dias examinando aquilo, o que o espírito quer me falar, essa figura que foi desenhada, tem uma mensagem. Não, é só treino. Vem emblemas inúteis, coisas sem importância, uma escrita extravagante, uma escrita irregular. Então, é preciso que o médium esteja preparado para prestar atenção. Ele vai lá no capítulo da obsessão, da linguagem, vai lá na escala espírita e vai observar o conteúdo da comunicação que ele recebe. Ele vai estudar a própria mensagem. É para ele e não para outro. Depois ele vai colocar para outras pessoas para que possam estudar junto com ele, né? Se ainda paire dúvida a respeito da hierarquia do espírito comunicante. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível. A escrita pode ser má e pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito.
porquanto é mais questão do médium que do espírito. Então, é importante que o médium também treine a sua própria caligrafia, né? O médium também precisa estar sempre lembrando dos esforços que ele precisa fazer para secundar a sua faculdade mediúnica, que é a pureza de intenção, o desejo no bem, a boa vontade, evitar o cansaço, evitar achar que esse exercício dessa faculdade é missão, que ele tem que fazer todo dia, que ele não precisa dormir, que ele não tem que descansar, que ele não pode levantar da mesa. Pelo amor, né, gente? Vamos ter mais cuidado com as avaliações que fazemos a esse respeito, né? Temos visto que médios de tal maneira enganados, que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras, que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Então vamos lá. Ele começou dizendo aqui assim: figuras, emblemas inúteis ou pueris, escrita extravagante, irregular ou extremamente exagerada. Aí ele vai dizer o seguinte: aí o espírito, em vez de trazer uma escrita pouco legível, ele traz uma excelentemente legível. Espera lá, então quer dizer que a que é pouco legível é ruim, é um espírito inferior. E a bem legível, bem talhada, bem desenhada é espírito superior. De jeito nenhum, gente. Tem psicopata que escreve direitinho. Uma letra muito desenhada, mas ele não passa de um psicopata, de um doente. E é preciso, como dito, lembrar que ali há uma relação do espírito com o médium, que é uma faculdade orgânica, e que às vezes a falta de legibilidade, ou pouco legível, compreensível a escrita, é mais problema do médium que do espírito. Isso não quer dizer que o conteúdo é bom ou é ruim, pode ser uma péssima escrita. Um péssimo conteúdo, mas pode ser um excelente conteúdo. No entanto, a falta de legibilidade, né, está no próprio médium. Agora, o médium escreve bem, tem um estudo razoável, estudou a doutrina espírita previamente e tudo mais. Aí ele já vai considerar que o espírito que escreve bem, diferente daquelas escritas irregulares, que o outro é melhor? Não, isso é puerilidade. Isso é julgar pela forma e não pelo conteúdo. É isso que o Kardec está dizendo, tá? Então não vamos nos ligar à importância da forma, vamos nos ligar à importância do conteúdo, né? Porque se a gente ficar vinculado na forma, é uma puerilidade evidentemente incompatível com a superioridade real de um espírito. Um espírito pode ser superior e usar de um médium que tenha, de fato, aí, alguma deficiência de estudo naquela atual reencarnação. Mas é um espírito superior se comunicando. Então, não podemos nos fixar na forma, mas nos fixar no conteúdo. Pessoal, esse foi o nosso encontro de hoje, de estudo do Livro dos Médiuns, com a ausência do Laurinho. É um vídeo gravado. Agradeço a Deus e aos bons espíritos, e quem puder assistir esse vídeo, curtir, comentar e compartilhar nas suas redes sociais, dizendo que, se Deus assim o permitir, Laurinho estará com saúde no próximo encontro junto com vocês. Então, quero aqui me despedir, beijo no coração, e a gente se vê amanhã no estudo das revistas espíritas. Até lá!